fez o diploma em licenciatura ou bacharel em teologia. Ele vinha de uma comunidade bem remota, onde essas tradições eram muito comuns. E quando ele começou a estudar, ele disse: como eu não via isso antes? Glória a Deus. Como pode ser que eu passava por cima de tudo isto? E agora a igreja dele já tem escola dominical, já tem ensinamentos sendo feitos e a igreja está desenvolvendo suas próprias línguas. O Luiz Vasco é alguém que vem de uma igreja que não acreditava que a escola dominical era para adultos, era só para criancinhas. Em outras palavras, vamos entreter as crianças enquanto fazemos coisa séria no culto. Então, depois dele passar pelo nosso ensino, isso impactou de tal maneira a vida dele que ele diz: como todo esse tempo passou, eu pensando que apenas era para crianças. E ele implementou na sua igreja. Agora ele tem igrejas em Maputo, tem igreja na Beira e tem igreja na Zambésia. E em todas essas igrejas que ele tem, está implementando a vida educacional na igreja. Glória a Deus. Queridos, a gente, pastor Isaías, era exatamente a segunda parte que o senhor falou, era se o senhor teria, né, para nos falar a respeito da prática, né, do retorno desses líderes frente à igreja, que eu acredito que trabalhando essas áreas, né, se tornariam igrejas mais saudáveis, né, por assim dizer. E aí, quando a gente observa essa questão, a gente acredita que também aqui, para aqueles que estão sendo professores lá, estão trabalhando, principalmente, aí eu falo um pouco mais da Tânia, que atende pessoas, e aí você vai ver as feridas que estão lá, né? Feridas culturais, feridas emocionais, feridas do passado, feridas teológicas, né? Então a Tânia começa a ouvir o que está dentro do quarto, sabe? Aquela questão íntima da pessoa. E aí eu queria, pastor Sidraque e Tânia, que vocês também falassem um pouco a respeito desse retorno que vocês têm de pessoas que vocês atenderam, de acadêmicos que vocês também deram aula, sobre como eles têm se sentido através desse apoio que vocês dão lá no CDL. Ok. O pastor Isaías, ele falou muito sobre a questão do sincretismo. Isso também a gente vê muito aqui no Brasil, né? Eu estava dando aula a uma turma e teve um jovem, doutor Isaías, que no término da aula, conversando, né, eu pude depois ali orientá-lo, ele falou que no culto que ele fazia na igreja, ainda tinha sacrifícios, né? Sacrifícios de animais, né? Então, mas ele, olha só que interessante, ele falou bem assim: só que durante o meu tempo aqui no CDL eu aprendi que isto não é correto. Eu aprendi o certo aqui no CDL. E agora, o que eu faço? Eu saio desta igreja ou eu fico? Eu esqueci o nome do irmão que falou isso. Eu saio desta igreja ou... Ali eu pude conversar com ele, entendeu? Pude conversar porque ele não é o pastor da igreja, mas ele era um obreiro, né? Ele aprendeu o correto, aprendeu que não há mais porquê no culto estar fazendo o sacrifício de animais, né? E eu não sei qual decisão ele tomou, mas eu ali pude orientá-lo, né? Porque a matéria que estávamos falando, ela sugeria isso. Em outra ocasião também, dando um treinamento, doutor Isaías, ali no CDL, alguns alunos também, no intervalo. O intervalo é muito importante. Você não tem ideia como a gente aprende as coisas no intervalo entre uma aula e outra. E um aluno perguntou para mim sobre alguns intitulados pastores que tinham superpoderes. Ele falou para mim que tinha algum pastor lá que, de forma que a pessoa não podia sair da igreja para outra igreja, porque se fosse, estava embaixo de maldição, e eram pastores que falavam bem assim, palavras dele: você vai ficar amarrado aqui nessa cadeira e ele ficava preso na cadeira. Então eram pastores que não eram pastores. Isso para mim, eu falei, isso para mim, ele é um feiticeiro.
mas está numa igreja evangélica, entendeu? E é chamado, não sei qual grau que eles têm lá, mas é respeitado, é uma cadeira diferenciada para ele é, enfim. Então, ali a gente vai e conversa. Então, é nas aulas acadêmicas que vai surgindo as oportunidades para termos momentos de caminhar com os alunos. Como eu trabalho muito com aconselhamento, a gente vê que o ensino, ele entra também na questão cultural, né? Às vezes eles não conseguem entender que a Bíblia, ela está acima de qualquer cultura. Quando você vai para o ensino, você fala isso, é muito importante. Então eu tive vários encontros com mulheres de pastores, de missionários, e aí a gente entrava numa polêmica que eu começava a ensinar para elas como é que é o comportamento da mulher cristã, como é que deve ser com sabedoria. E eu falei para elas, né, o que a Bíblia fala sobre o casamento, né? Eles têm muita questão de voltar do casamento, a menina voltar e ficar 3 meses na casa da sogra, e a sogra ser uma controladora. E eu falei para elas, mas vocês são mulheres de Deus, são mulheres cristãs, vocês não podem fazer isso. A Bíblia diz que o homem tem que deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa. Como é que você mantém esse monopólio? Você agora é a mãe, você não é a esposa. E aí eu vi que tinha um confronto, né, muito grande, porque entrou a palavra com a cultura. E elas achavam que a cultura... Não, eu falei, não, a Bíblia está acima de todas as coisas. E mostrando versículos bíblicos para elas, né? E elas vieram falar comigo, nossa, a partir de hoje eu vou ter uma outra... Eu nunca pensei assim, vou ter uma outra missão, vou ter uma outra visão. Como que a Bíblia ela é muito clara, né? A gente não faz. Então, você vê que o ensino, ele ultrapassa barreiras, né? Ele é libertador até culturalmente, de mulheres estar fazendo coisa ou estar se submetendo a algo que a Bíblia não diz. Então, o aconselhamento lá tem sido também libertador para a vida dessas mulheres, né? Talvez seria